Olá, boa noite, tudo bem, gente? Como a Fran falou, meu nome é Tiago, passei boa parte da minha infância aqui na Igreja Betel em Umuarama. Hoje eu estou na Alcance Curitiba, sou casado com a Carol, conheci a Carol aqui na Igreja Betel também. E hoje eu estou na Alcance Curitiba e no Ministério Orvalho. Não sei se vocês conhecem o pastor Luciano Subirá. Então, aí hoje eu trabalho com um pastor, né? E, com a graça de Deus, a gente está lá, podendo fazer a obra dele. Amém? Hoje eu vou falar com vocês, o tema da minha mensagem é a recompensa da fidelidade. Eu gostaria que vocês abrissem Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 6 até o 9. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 6. Eu quero dar uma ênfase daí no versículo 9. Vamos lá, no versículo 6. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Agora uma ênfase no versículo 9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Eu vou ler o versículo 9 de novo. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amém? Se você pegar o versículo 6, que é o anterior, você vai ver que Deus está dando algumas advertências para o povo. Essa parte aqui é antes deles entrarem na terra de Canaã. Então, quando você pega o versículo 6, você vai ver que ele está dando algumas advertências para o povo, antes deles tomarem posse daquela terra. Tem algumas versões da Bíblia que usam a palavra admoestação, né? Essa palavra admoestar significa aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder. E de alguma forma, ele está corrigindo. Antes que vocês alcancem a recompensa da terra prometida, eu preciso que vocês se alinhem com aquilo que eu estou falando, para vocês tomarem posse da terra. E ali no versículo 8, Deus fala assim, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. Então ali no versículo 8 ele já mostra a fidelidade dele. Essa promessa de que eles teriam uma terra foi feita a Abraão. Isso está lá em Gênesis capítulo 12. E Deus faz essa promessa a Abraão, isso acontece muito tempo depois com o povo de Israel. Essa é a primeira coisa que Deus fala ali. Ele está falando assim, eu cumpro aquilo que eu falei para vocês. Aquilo que eu falei para os pais de vocês, eu vou cumprir. E no versículo 9, ele lembra que ele é fiel. A Bíblia está ali, tipo assim, eu sou um Deus fiel. Aquilo ali, o que é a fidelidade? A fidelidade é um atributo divino. E para que a gente possa entender isso, a gente precisa pensar assim, mas eu sempre ouço assim, Deus é fiel, todo mundo fala assim, Deus é fiel. Mas eu acredito que quando a gente coloca isso dentro do nosso coração, a Bíblia fala assim, quando você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, não endureça o seu coração. Mas eu estou ouvindo e ele está falando do coração, podia falar assim, não endureça o seu ouvido, mas ele fala do coração. Por que ele fala isso? Porque não basta só a gente ouvir. Quando a gente não endurece o coração e escuta aquilo é libertador para a gente. Então, assim, a gente fala muito assim, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas eu acredito que quando a gente entende a fidelidade de Deus e aquilo cai no nosso coração, a nossa vida muda completamente. Amém? Então, hoje eu quero falar para vocês, eu vou fazer 3 pontos para vocês. O primeiro eu vou falar sobre a fidelidade de Deus. Então, eu vou falar como Deus é fiel e Deus é fiel. E nós, como seus seguidores, nós devemos ser fiéis também. Segundo, eu quero falar assim, quando a gente entende a fidelidade de Deus e a gente corresponde à fidelidade de Deus e a gente é fiel a Ele, isso inevitavelmente vai trazer recompensas terrenas. Ainda que elas possam demorar, mas vai haver recompensas terrenas.
Em terceiro lugar, eu vou falar sobre as recompensas eternas. Então vamos lá, em primeiro lugar, Deus é fiel. A fidelidade é a natureza divina. Se a gente pegar e abrir, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Deuteronômio 32, 4. A parte B do versículo diz assim, ó: Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Algo que me chama a atenção, e agora eu não preciso você abrir, eu vou só citar, no Novo Testamento, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ele está pedindo oração, ele está falando, irmãos, eu oro por vocês e eu também peço oração que vocês orem por mim. Aí no versículo 3 ele fala assim, ó: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. E depois para Timóteo, em 2 Timóteo 2:13, ele diz assim, ó: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Com esses dois versículos eu olho que Paulo se preocupava em passar para as pessoas que estavam recebendo as cartas dele assim, ó: vocês precisam entender a fidelidade de Deus. Vocês precisam colocar isso dentro do coração de vocês. Deus é fiel. Deus é fiel. Muitas vezes eu vejo isso acontecer assim, muitas pessoas, elas balizam o caráter de Deus de acordo com a circunstância. Por exemplo, se está tudo bem com a minha vida, Deus é fiel. Mas começa a dar um problema, aí a pessoa já eu não sei se Deus é fiel realmente, sabe? Eu tenho minhas dúvidas se Ele é fiel realmente. Então, uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode balizar o caráter de Deus por aquilo que a gente está vivendo. Isso fala muito de maturidade, sabe? A gente tem que entender que Deus é fiel acima do que a gente está passando. Tiago 1,17 fala assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, assim, Deus ele é imutável, isso é um atributo dele. Ele não muda. As circunstâncias podem mudar. A gente, uma hora, a vida é cíclica. Uma hora a gente está muito bem, outra hora a gente não está tão bem. Mas Deus continua permanecendo fiel. E assim como é da natureza dele ser fiel, ele espera que nós também sejamos fiéis a ele. Amém? E quando a gente entende essa fidelidade, quando a gente anda em gratidão, porque quando a gente entende realmente a fidelidade de Deus, isso gera uma resposta na nossa vida. E quando a gente anda em fidelidade, a gente começa a usufruir de recompensas terrenas aqui na terra. Então, por exemplo, em Gênesis 22, de 15 a 18, é um texto muito conhecido quando Abraão sobe para sacrificar Isaac. E, na verdade, que Deus queria era o coração de Abraão e não o sacrifício de Isaac. E aí, quando ele entende aquilo, Deus fala com ele. Ele repete de novo aquilo que ele disse lá em Gênesis 12, que a gente leu em Deuteronômio, ó: eu vou cumprir aquilo que eu prometi aos pais de vocês. Ele repete, ele fala assim, ó: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, assim, isso é uma recompensa, sabe? Muitas vezes a gente vai entender a fidelidade de Deus, a gente vai corresponder à fidelidade de Deus, e às vezes, talvez não vai ser nem a gente que vai colher uma recompensa, talvez vai ser os nossos filhos, porque Deus é um Deus de continuidade geracional. Talvez vai ser os nossos netos que vão corresponder nesse caso. Por exemplo, ele fez uma promessa a Abraão. Abraão nunca entrou na terra prometida, mas a descendência, a nação de Israel entrou na terra prometida. José também é um exemplo de alguém que recebeu uma recompensa. Todo mundo conhece a história de José. José é preso, levado para o Egito, seus irmãos eles vendem José, e aí lá no Egito ele começa a saga dele, né? E primeiramente ele vai para a casa de Potifar, ali ele começa a tomar conta daquilo que Potifar tinha, e ali ele começa a sofrer um assédio da esposa de Potifar, né? Em Gênesis 39, isso está em Gênesis 39. A Bíblia diz assim que José, ele tinha um belo porte, tinha uma boa aparência. E ali o que acontece? A mulher de Potifar, ela se joga para cima de José e ele já fala assim: minha senhora, o seu senhor aqui, ele me deu tudo, eu posso usufruir de tudo. Eu não posso tocar na senhora, ele me deixou tudo, eu tenho acesso, mas eu não tenho acesso à senhora. E ele fala assim, ó, a Bíblia fala assim, ó: ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. E aí ele fala assim: como, pois,
Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Naquele momento, eu vejo isso na vida dele. Ele entende a fidelidade de Deus, aquilo constrange ele de uma forma. Ele fala assim, a minha resposta a Deus é que eu tenho que ser fiel. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você conhece a história, depois ele vai para a prisão, ela fala que de fato ele abusou dela, ele vai para a prisão e fica muito tempo na prisão ali, porque muitas vezes a gente está vivendo circunstâncias e não é que Deus deixa de ser fiel, às vezes é para trabalhar o nosso caráter quando a gente está ali. Muitas vezes as circunstâncias, elas vão nos levar a algo que talvez se a gente não passasse por aquilo, a gente não ia conseguir depois ter uma vitória em alguma área. Então muitas vezes a circunstância, ela não está para provar Deus, ela está para provar a gente. E qual foi a recompensa de José? Depois que José é preso, aí tem o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, ele vai lá e volta. A Bíblia fala assim em Gênesis 41, quando ele já está diante de Faraó. Gênesis 41, o versículo 41 diz assim, eu vou ler do 37 ao 41. Não precisa abrir não. Ó. O conselho, quando ele tá diante de Faraó, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra. Então imagina, alguém que foi fiel ao Senhor e depois recebeu uma recompensa dessa. Uma pessoa que entendeu a fidelidade de Deus, correspondeu à fidelidade de Deus, e se tornou a maior autoridade do Egito. Outra pessoa na Bíblia que a gente pode ver isso é Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel ele foi muito jovem para a Babilônia. A palavra de Deus diz que foi quando a nação foi levada cativa para a Babilônia. Daniel era muito jovem quando ele foi. E ali ele já se destacou, tanto no império de Nabucodonosor, que foi o primeiro império, quanto no império de Dario. E na época do império de Dario, a gente conhece quando acontece a questão que ele é jogado na cova dos leões. Mas eu quero ler o Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1 a 4. Vamos abrir comigo esse texto? Daniel 6, a gente vai ler de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, eles motivados por uma... eles estavam motivados assim, cara, a gente precisa derrubar esse cara, ele nos incomoda. Mas a Bíblia sempre fala que Daniel era fiel a Deus. Então, a Bíblia fala assim que eles não achavam culpa nenhuma nele. Mas aí eles fazem assim, vamos fazer um decreto, e aí quem estiver orando, eles fazem o rei assinar. Quem estiver orando, não pode orar no império. Então, daí, Daniel não estava nem aí, porque ele era fiel a Deus, ele continuou orando, e ele é jogado na cova dos leões. E a Bíblia fala que o rei ele ficou muito triste assim, de ter feito aquilo, mas era um decreto da Média e da Pérsia, a Bíblia diz que era irrevogável. Então, se ele assinou, tá feito. E aí a gente leu do versículo 1 a 4, agora vamos pular para o 25. Daniel 6, 25 a 28. Para a gente ver a recompensa de Daniel. Então, aí depois que ele é tirado da cova dos leões, diz assim, então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo em que permanece para sempre.
O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Pérsia. Então, mais um exemplo de alguém que entende a fidelidade de Deus, corresponde à fidelidade de Deus e recebe uma recompensa terrena. No Novo Testamento, a gente pode dar uma olhada também que em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos talentos, e ele fala do servo, né, quando ele entregou 5 talentos, ele devolve 5, então ele fala assim, muito bem, servo bom e fiel, vem participar da alegria do Senhor. Então, assim, ao longo da Bíblia a gente vai ver muitas vezes que quando a gente entende a fidelidade de Deus e corresponde, a gente vai ter recompensas terrenas aqui na terra. Não que isso vai ser a motivação do nosso coração. A gente não vai buscar a Deus para receber a recompensa, mas é inevitável que quando a gente entende a fidelidade de Deus, a gente corresponde à fidelidade de Deus, a gente vai alcançar essas coisas. Quem está entendendo aqui, amém? Eu vou dar um exemplo aqui. Não tem como eu falar de recompensa terrena sem falar de semeadura e colheita. Isso é uma lei divina. Em Gênesis 8, depois do dilúvio, Gênesis 8, 22, Deus faz uma aliança, ele fala assim, ó, não vai haver mais dilúvio na terra. E aí ele fala com Noé, e ele fala assim, Gênesis 8, 22, não precisa abrir. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então isso é uma lei espiritual. Assim como existe dia e noite, assim como existe frio e calor, verão e inverno, existe semeadura e colheita. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Em Gálatas 6 também, Paulo escreve sobre isso, né? Gálatas 6, de 7 a 10, também não precisa ler, eu vou ler aqui, ó. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, quando a gente entende que tudo que a gente planta, a gente colhe, isso deveria tocar a gente deveria, tipo assim, a Bíblia fala que a gente tem que fazer o bem sempre, né? E se a gente não desanimar, a gente vai colher. Mas muitas vezes tem colheitas que demoram mais tempo. Tem recompensas que demoram mais tempo. E tem recompensas que são muito rápidas. Então, por exemplo, quer um exemplo de uma recompensa que muitas vezes a gente já ouviu isso na história da igreja. Às vezes a pessoa, geralmente é a esposa, né? Que vem assim, dar o testemunho e fala assim, eu fiquei 10 anos, 15 anos orando pelo meu marido até que ele se converteu. Então assim, eu estou há 15 anos plantando e aí ele se converteu. Quem já ouviu essas histórias? Assim, há 10 anos, 15 anos, 12 anos. Isso é um exemplo de uma colheita a longo prazo. Mas muitas vezes existem colheitas que vão ser muito rápidas. E eu vivi algo assim, eu quero contar essa história para vocês. Eu fiz parte dessa história, né, dessa colheita rápida. Foi a colheita mais rápida que eu já vi na minha vida. Eu estava pegando um voo com a Carol, minha esposa. Eu não sei porque a gente não fez o check-in. E aí, quando eu fui fazer o check-in, o voo estava lotado, não tinha como sentar do lado. Eu sentado do lado dela. E era um voo longo, assim, 10 horas de voo. Aí a gente entrou no avião, quando eu fui fazer o check-in, eu já peguei o melhor lugar que tinha assim, para ela, no corredor ali. E o que me sobrou foi o último banco do avião, que é aqueles que você não consegue nem inclinar. Ele fica só assim, porque daí é o banheiro aqui atrás. É o que tinha me sobrado. E tudo bem, eu coloquei ela na frente, fui sentar lá. Antes do avião decolar ali, eu fui até ela para a gente conversar, e tinha um senhor do lado dela. Ele percebeu que era marido dela, ele falou assim, você é marido dela? Eu falei, sou dele, mas você não está sentado do lado dela? Eu falei assim, não consegui fazer o check-in, tá tudo bem. Dele, mas onde você está sentado? Eu falei assim, não, eu estou sentado na última, eram umas 4 fileiras assim para trás, estou lá na última. Ele falou assim, eu troco com você de lugar.
Eu falei assim, não, a fileira que eu tô lá, ela nem inclina. Eu fiquei com dó dele, eu falei assim, a fileira nem inclina. Ele falou assim, não tem problema, um voo de 10 horas. Eu estava meio constrangido, só que na hora eu senti assim, sabe? Cara, ele está fazendo bem, sabe? E eu posso me permitir ali. Eu falei assim, tudo bem, amigo, beleza, eu aceito. Aí ele foi, tirou a malinha dele, sentou, eu sentei do lado dela. Como o voo estava muito cheio, estava meio ruim, estava demorando para sair. O comissário procurando assim, aí ele foi perguntando os nomes nas fileiras, e ele chegou em mim e falou assim, como que é o seu nome? Eu falei, ele falou assim, mas o seu lugar não é aqui. Eu expliquei para ele, falei assim, eu troquei com esse senhor que estava do meu lado, ele está lá no meu lugar na fileira tal. A hora que ele viu, aí ele foi lá no senhor. Ele falou assim, você trocou mesmo com ele? Porque você está na pior cadeira aqui do avião, você nem reclina. E ele falou assim, não, eu troquei, tudo bem. Ele falou assim, você trocou com ele um voo de 10 horas? Aí ele falou, troquei para ele ficar do lado da esposa dele. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, pega as suas coisas, vai lá na classe executiva. Ele colocou o cara na classe executiva, ele saiu com um sorriso assim, ó. E na hora, assim, eu falei assim, essa foi a colheita mais rápida que eu já vi na minha vida. Ele falou assim, eu vou fazer o bem, e eu não sei, por isso que eu falo, eu não sei se ele professava a mesma fé que a gente, eu não sei se ele era o ímpio, eu sei que quando Deus institui uma lei, semeadura e colheita, se a gente entende esse fluxo e a gente começa a viver assim, isso vai continuar, entendeu? Tanto a Bíblia diz, o sol ele nasce para justo e injusto. A lei da semeadura está aí, a gente pode usufruir dela. Mas aí você pode falar assim, Tiago, mas eu planto, eu sou fiel a Deus, mas eu não... Parece que o negócio não vai para frente, não recebo de Deus. Então, ainda que a gente não receba uma recompensa terrena, como esses exemplos que eu dei de Daniel, que eu acho muito difícil quando a gente é fiel a Deus, mas ainda que a gente não receba uma recompensa terrena, ainda que a gente passe por tribulação aqui na terra, há uma promessa de uma recompensa eterna. Amém? Então, ainda que a gente viva aqui nessa terra só levando na cabeça, igual prego, Deus fala assim, existe uma recompensa eterna. E é aí que a gente tem que focar. Paulo ele diz em 1 Coríntios 15, 19, se é só para essa vida que a gente espera em Cristo, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Tem um livro do John Bevere, que é Movidos pela Eternidade. Eu acho incrível e fantástico esse livro. Se você nunca leu, é interessante de você ler. Porque ali a gente começa a entender qual que é a verdadeira recompensa, sabe? Esse tempo que a gente está aqui na Terra, ele é tão curto, tão passageiro, que quando a gente entende que a eternidade naquele momento foi algo assim muito marcante. Eu lembro que a nossa galera, assim, a galera da minha idade, mas o Igor estava também no acidente. Eu lembro que a Fran também estava nesse acidente. E ali, assim, quando tudo aquilo aconteceu, eu me lembro assim que no início assim de estalo, eu comecei a ver como é isso que eu estou compartilhando com vocês, quão rápido é a nossa vida aqui na Terra. E às vezes a gente acha que nunca vai acontecer essas coisas, sabe? Nunca vai acontecer um acidente. E naquele momento eu comecei a entender, sabe? A eternidade, ela deve ser valorizada muito mais do que aquilo que a gente está passando. É claro que a gente não vai esquecer de viver aqui na Terra, mas a gente tem que começar a entender que a gente não é daqui, sabe? A gente está de passagem. E eu acredito que tudo que eu tenho vivido hoje, que eu tenho vivido muito mais do que aquilo que eu sonhei, muito mais do que aquilo que eu mereço. Isso é muito claro naquele dia que eu entendi, assim, sabe? Isso foi algo que começou a me motivar, que eu possa fazer tudo para o Senhor. Que eu possa fazer tudo pensando não aqui na terra, não naquilo que os homens estão dizendo, mas que eu entenda e que eu vislumbre essa recompensa. Que eu vislumbre essa recompensa eterna, que é a recompensa verdadeira, sabe? Que eu possa vislumbrar isso e que isso possa me motivar. Que a minha motivação maior seja essa. Fazer as coisas para agradar a Deus, não para agradar os homens. E que eu possa um dia chegar lá no céu e aí Deus falar, servo bom e fiel, entrando no gozo do teu Senhor. Eu tô quase terminando aqui. Vamos ler Apocalipse 2, capítulo 10.
Apocalipse 2:10 diz assim, ó, não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Aí o final diz assim, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Isso são palavras de Jesus ali no texto de Apocalipse. É as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia ali. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quando a gente... Não é à toa que a Bíblia diz que nós, igreja, somos a noiva de Cristo. Que é a figura de uma noiva. Está tendo um casamento hoje, né? Que, por sinal, Cristo, Ele é o noivo. Então, você não concorda comigo? Que sentido tem um noivo permanecer fiel e a noiva dele não ser fiel a ele? Então, assim, não é à toa que é usada essa figura. O noivo, ele espera que nós, como igreja, sejamos fiéis a ele. O último texto que eu quero ler, 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, de 3 a 9. Eu vou ler esse texto, ó, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam em uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Esse texto aqui, Pedro, ele... O que é a palavra regenerar? Né? Ele fala assim, ó, que Cristo nos regenerou, é o nascer de novo. Então, por que nós nascemos de novo? E aí ele dá 3 pontos, para que a gente tenha uma viva esperança, que é isso que eu estou falando para vocês, é essa eternidade, a gente tem que ter uma viva esperança que Cristo vai voltar. Segundo, para uma herança que não pode ser destruída. Então, assim, existe uma herança lá no céu, para todos aqueles que são fiéis a Deus. E para a salvação que vai ser revelada no último tempo. No versículo 9 ele diz, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Então eu concluo essa mensagem dizendo para vocês que vale a pena vocês serem fiéis. Vale a pena ser fiel. Quando a gente entende que Deus é fiel, e que quando a gente... isso cai no nosso coração, a gente começa a corresponder à fidelidade de Deus. A gente pode ter recompensas terrenas, e isso é uma consequência, mas o principal é a gente focar na recompensa eterna, que é a salvação da nossa alma, é onde a gente vai passar toda a nossa eternidade. Isso aqui é só o começo, assim, ó, é só uma pequena parte. O que nos aguarda é a eternidade. Quando a gente coloca isso no nosso coração, Deus, eu vou ser movido pela eternidade, isso muda a nossa vida. Então hoje eu vim para dizer isso para vocês, que vale a pena a gente permanecer fiel. Amém? Você recebe essa palavra? Amém.